Olá, pesquisadora, aqui é Augusto Canaciro e hoje eu vou falar em linhas gerais sobre o processo seletivo de mestrado ou de doutorado em administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O primeiro ponto que você precisa saber é que o programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro possui 5 áreas de concentração, que são organizações, estratégia e sistema de informação, finanças, marketing, negócios internacionais e operações, tecnologia e logística. Eu recomendo você ir lá no site para ver mais informações sobre essas linhas de pesquisas para você escolher qual é a que você pretende desenvolver a sua futura pesquisa. O processo seletivo de doutorado é diferente do mestrado, por isso eu vou explicar cada um deles separado. Começando com o processo seletivo de doutorado, você precisa entregar todos os documentos necessários e seguir as exigências e regras do edital do processo seletivo. No edital do último processo seletivo, também era necessário escolher um dos temas de pesquisa indicados pelo programa de pós-graduação. Também foi necessário elaborar um projeto de tese, comprovar proficiência em língua inglesa e enviar o seu currículo Lattes para ele ser avaliado. No último processo seletivo, a seleção para o doutorado em administração basicamente consistiu nas pontuações do exame de proficiência e na adequação do projeto de tese de doutorado ao tema de pesquisa que você indicou quando você se inscreveu no processo seletivo. Em linhas gerais, para comprovar a proficiência, você tinha duas opções. Na primeira opção, você poderia fazer o teste da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração e também você tinha que fazer o teste do TOEFL IBT. A segunda opção seria fazer o teste GMAT. Ou se você já tivesse feito, você tinha que ter um certificado com no máximo 5 anos. Sobre o projeto de tese, ele tinha que ter entre 20 e 30 páginas, a fonte recomendada pelo edital era Times, tamanho 12, com espaçamento de 1,5. As páginas tinham que estar numeradas, as margens superior e esquerda tinham que ser de 3 cm e a inferior e a direita de 2 cm. O projeto de tese não chega a ser um projeto de pesquisa, porque o projeto de pesquisa basicamente você vai construir junto com o seu orientador quando você ingressar no doutorado. O projeto de tese ele tinha que ter introdução, revisão bibliográfica, perguntas ou questões de pesquisa, metodologia e os resultados esperados ou as considerações gerais sobre o projeto de tese de doutorado. A introdução tinha que ter de 4 a 6 páginas. O programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um documento com as instruções para você construir o seu projeto de tese. Lá tem a indicação de que a introdução tem que ter uma apresentação abrangente e geral do problema de estudo e de suas raízes, por meio de uma argumentação convincente sobre a relevância da matéria e um esboço dos principais objetivos ou questões ou perguntas que você deseja tratar na sua futura pesquisa de doutorado. A revisão bibliográfica tem que ter de mais ou menos 8 a 12 páginas. Aqui você tem que apresentar, no mínimo, os seus tópicos de pesquisa, as principais publicações que você pretende utilizar, os objetivos e um ensaio que antecipe o trabalho de revisão que você vai desenvolver na sua futura tese. É recomendável que você utilize referências de periódicos acadêmicos de primeira linha. As perguntas ou questões de pesquisa tinham que ter de 3 a 5 páginas. Para o plano de tese de doutorado, você pode apresentar um modelo inicial ou parcial das questões de pesquisa. Outra opção seria formular questões mais amplas que você pode revisar ou aprimorar futuramente. Recomenda-se que as perguntas ou questões de pesquisas não sejam muitas. Elas têm que ser claras e possíveis de serem operacionalizáveis com os instrumentos e as ferramentas metodológicas que você propor no seu projeto de tese. Em linhas gerais, a metodologia tem que ter de 5 a 7 páginas e nela você tem que definir qual que é a ferramenta ou qual a abordagem que vai ser seguida para executar a sua futura pesquisa de doutorado. Os resultados esperados ou as considerações gerais sobre o projeto de tese têm que ter de 1 a 2 páginas. Como eu já mencionei anteriormente, na última seleção para o doutorado, a pontuação consistiu nos testes de proficiência e na adequação do projeto de tese de doutorado ao tema que você escolheu. Agora falando sobre o processo seletivo de mestrado. Aqui você precisa entregar os documentos necessários e seguir as exigências e regras do edital do processo seletivo, como no doutorado. Além disso, você tem que comprovar a proficiência em língua inglesa, enviar o currículo Lattes com os comprovantes das suas experiências profissionais. No último processo seletivo, a seleção para o mestrado consistiu basicamente na pontuação dos testes de proficiência
em inglês, e na pontuação relacionada ao currículo, que basicamente foi centrado nas experiências profissionais, principalmente as experiências profissionais que você teve depois da graduação e na mesma área da linha de pesquisa que você se inscreveu. Para comprovar a proficiência, tem duas opções. A primeira, você tem que ter uma pontuação mínima de 400 pontos no teste da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, e além disso, você tem que fazer o teste do TOEFL IBT e ter uma pontuação mínima de 90 pontos. A segunda opção seria fazer o teste GMAT com uma pontuação mínima de 550 pontos. Na análise de currículo, serão levados em consideração as experiências profissionais na área. O edital do último processo seletivo recomendou pelo menos 3 anos de experiência profissional na área com comprovação. No último processo seletivo foram aceitos os seguintes documentos para você comprovar as suas experiências profissionais: contrato de trabalho ou carteira de trabalho, anotações de responsabilidade técnica, nota fiscal avulsa especificando o candidato como executor de serviço, recibo de pagamento autônomo, contrato social onde deve constar claramente a participação do candidato no quadro societário da organização e deverá necessariamente vir acompanhado de uma declaração de responsável que conste a descrição do serviço, tempo de duração em meses e a atuação do candidato como profissional. No último processo seletivo, a pontuação para ingressar no mestrado em administração basicamente consistiu nas notas dos testes de proficiência somado à pontuação da análise de currículo, que basicamente era experiência profissional. Quem apresentou experiência profissional comprovada posterior à conclusão da graduação igual ou superior a 3 anos, vai ter a pontuação do teste da ANPAD ou do GMAT multiplicado por 1,3. Quem apresentou experiência comprovada de trabalho posterior à conclusão da graduação inferior a 3 anos teve a pontuação do teste da ANPAD ou do GMAT multiplicada por 1,15. Quem não comprovou experiência de trabalho posterior à conclusão da graduação, a pontuação basicamente foi a nota das provas de proficiência. Bom, espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Bons estudos e sucesso! A gente se encontra no próximo episódio.